Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos na aula 7 do AMO, nosso curso de análise de malware online. E a gente parou na aula 6, a gente descobriu, né, que esse ransomware faz uma encriptação para cada arquivo, né, ele gera uma chave de 128 bits e coloca essa chave encriptada no fim do arquivo, né, com a RSA 248. E claro, com essa chave de 128 bits ele também encripta. Agora a gente vai descobrir que que algoritmo é esse, né? Só para a gente, lembrando que o curso de análise de malware, a intenção é formar, né, um analista básico de malware, né, júnior, digamos assim, né? Porque é claro que em um curso você não vai resolver tudo. Mas, de qualquer forma, a gente precisa produzir um relatório, fazer uma investigação básica e coisas do tipo. Então, a gente precisa explicar exatamente o que esse ransomware faz. Não dá para ser. A gente não pode trabalhar com achismos aqui. Então, a gente tem que entender que algoritmo é esse, certo? Essa parte eu considero bastante complicada, porque, pelo menos, eu não tenho muita experiência com criptografia. E eu acho até que é uma área que precisa ser mais explorada, a gente precisa estudar mais e tudo. Mas, de qualquer forma, ainda bem que outras pessoas têm e fazem ferramentas. Como é que a gente vai saber isso, né? A gente estava aqui, né, olhando, lembra que a gente passou por aqui, e a gente viu que logo depois dessa chamada, em 40 mil aqui, é que o conteúdo é encriptado, né? E depois, na sequência, a gente vê o conteúdo encriptado é escrito, né, no arquivo. A gente passou por isso na aula anterior. Beleza. Qual é o lance? O DAI pode ajudar nessa tarefa. Não só ele, tá? Existem outras ferramentas que fazem isso. Mas se liga no seguinte, ó. Quando a gente vem aqui em S, teoricamente aqui é para achar strings, né? A gente busca aqui ANSI, Unicode e tal. Mas ele tem um linkzinho aqui, ó, uma opção, perdão, que chama Crypto, né? Se a gente der um search aqui por ela, o que ele faz? Ele tenta identificar padrões de criptografia, o DAI já tem isso hard-coded, né, as regrinhas dele, dentro do binário. Então ele vê que tem as chamadas a API que envolvem criptografia, né? Um Base64 Map, com certeza tem, Code Table, que são o alfabeto, né, as coisas do Base64. A gente viu que tem Base64 usado para a chave, né, RSA está em modo binário lá, né, está codificado com Base64, tem uso em outros lugares também, então certamente tem isso lá. Aqui tem uma coisa que não tem nada a ver com cripto, que é esse debugger present que ele detecta também, mas enfim, tudo bem. Aqui ele achou um, um pedaço aí da chave, tal, algoritmo. Beleza. E aqui, ó, ele tem aqui AES, né? Duas referências, né? Área S1, área X1. O que é isso? Se a gente clicar em hex aqui, a gente vê o endereço, ó, 40C198, já somado o ImageBase e tudo, né? A gente pode copiar esse endereço, né, 40C198, e dar uma olhadinha, tanto no AIDA quanto no X64DBG. Vamos fazer nos dois. Vou fechar ele aqui. Ok. Vamos fazer no AIDA primeiro. Vamos para esse endereço. Ops, apertei o G aqui na tela errada. Tem que vir aqui, né? No AIDA View. G. Colar o endereço. Olha o que tem aqui. Uma sequência de bytes específica que o DAI reconheceu, né? Mas ele tem um data xref aqui, ó. Então venho aqui no byte e clico X para ver as referências, né? Tem várias referências a ele. Cross-references, né? Já sabemos usar isso. Ok. Olhei aqui, vou subir para a gente encontrar o início dessa função. Está aqui, ó, função 40-100. Né? Tem uma única referência, uma única chamada a ela. A gente der OK. É justamente a chamada que a gente está nessa função aqui 4012.8f, que é a função que encripta. Olha ela aqui no início. Exatamente onde a gente está. Então, isso significa dizer que, nossa, então tem uma AES, né? Deve ser AES, já que tem a tabela do AES e toda, né? O que é exatamente isso? Eu dei uma olhadinha
e achei aqui no GitHub uma implementação de AES em C. Né? E aqueles bytes, né, são essas lookup tables aqui, né, que são usadas pelo AES. Não sei detalhes do uso disso, né, não sou especialista em criptografia, quem quiser comentar aí, discutir isso no fórum é muito bem-vindo, como essas lookup tables são utilizadas, mas elas são definidas, hard-coded no binário, né, na implementação de AES. São duas, né, essa S-Box e a RS-Box. E o DA encontrou as duas. Então aqui, ó, se a gente voltar, tá vendo aqui esses bytes, ó, 7C, 77, 7B, né? São exatamente esses bytes aqui, ó, 7C, 77, 7B, né? Tem um 63 no início ali que eu pulei, mas está aqui, ó. Então essas tabelinhas aqui, eu vou deixar esse link aí na descrição, são essas lookup tables para o AES. Então a gente já pode dizer aqui, claro, se você quiser ser ultra perfeccionista, né, e quiser analisar para ver se de fato isso é AES, sei lá, o Mauer poderia estar enganando usando a lookup table de AES, coisas do tipo, mas não daria tanto, acho que ninguém teria tanto trabalho assim, né? De fato ele está usando AES. Então chave gerada é chave AES, né? Pronto. AES de 128 bits colocado no fim do arquivo, encriptado com a chave pública, tá bom. E aqui é a função que encripta. Agora o que a gente vai fazer? Supondo que nós precisemos, né, criar uma regra aqui, né, que case com esse malware. Ou seja, a gente precisa identificar esse malware num tráfego, ou identificar variantes desse malware, ou coisas do tipo. Normalmente, né, os pesquisadores de empresas de antivírus, empresas de detecção, de defesa no geral, utilizam muito o IARA, né, para criar essas regras. Né? E o IARA normalmente você pode utilizar com strings, você pode utilizar, né, criando as regras de IARA com várias técnicas. Né? Mas a gente já conhece esse código muito bem. Né? Então a gente pode criar regras já aqui muito interessantes já. Então agora a gente vai entender o básico do IARA. É o seguinte, nós precisamos fazer o download dele, eu já fiz aqui, tenho aqui o IARinha, tá aqui bonitinho, e você vai precisar fazer também download desse VC Regist, que são os runtimes do Visual C++. Os links na descrição, como sempre. Bom, ao abrir o comprimido aqui, eu tenho dois arquivinhos que eu já vou colocar naquele meu CTools. Né? Vou colocar aqui. Isso para o Windows, né? No Linux tem aquela facilidade de gerenciamento de pacote, apt-get install IARA já era. Mas beleza. Eu estou só retirando esse 32 do nome porque não precisa, né? IARA e IARA C. C é o compiler para compilar a regra que fica mais rápido, mas enfim, a gente não vai precisar mexer com isso agora. E eu vou fazer uma coisa aqui, que é colocar a... Cadê o meu computador, meu Deus? Que é colocar essa CTools na variável path. Então tem aqui environment variables, path, editar. Eu vou colocar mais... Não, peraí. Tá certo? Não, tô errado. Aqui, editar. Eu vou colocar mais uma, que é CTools. Dessa forma, o IARA que está aqui e o FLOSS também, enfim, o que a gente for usar. IARA, olha lá, eu já rodo ele de qualquer lugar, beleza? Vamos ver se ele está funcionando. Vou criar uma regra básica aqui, vou usar o Notepad mesmo. É quase um crime, né, fazer isso, mas tudo bem. Teste.iar. Ele avisa que o arquivo não existe, você quer criar? Sim. Regra de teste com uma única condição, que é true, só para testar. Ok? Salvei, fechei.
A regrinha está aí bonitinha. E eu vou testar Yara, teste.yar, e eu posso passar um arquivo ou um diretório, né? Eu estou no desktop, né? Então eu vou passar o malware.ex underline. Ops. Ah, é .exe no final. Beleza, funcionou. Tá lá. Aliás, esse .exe no final não deveria, né? Mas ok. Então tá lá. O Yara funcionou. O que ele serve, né? Para que serve de fato o Yara? Ele é uma. Com ele a gente consegue escrever regras para detectar o arquivo. Aqui eu coloquei uma única condição que é true, ela vai ser, né, verdadeira sempre. E é claro que não é uma regra funcional. Mas a questão é que a gente precisa usar, né, isso é bastante utilizado, né, na área, pela área, a galera da área de segurança e tudo, para detectar padrões, né? Então, com essa regra de ARA, você consegue detectar esse e somente esse arquivo, né, e variantes deles. Essa é a melhor, seria a melhor definição assim, né? No melhor dos casos, você cria regras que não detectem outros arquivos, né? Essa regra aqui, por exemplo, ela detecta tudo, né? Tá, condição true para todo mundo, mas não é isso que a gente quer. A gente quer regras baseadas no que a gente viu, né, desse arquivo aqui, né? Então, voltando aqui ao AIDA, eu tinha fechado aqui para fazer um teste. O que a gente viu desse cara aqui? Tem aqui as nossas anotações, né? Tem algumas strings que a gente viu que são que vão estar sempre, né? Por exemplo, a chave RC4, né? Cenefilin decrypt, coisa do tipo. Uma regra bem básica, né, seria começar a usar essas strings aqui nas regras. Então, por exemplo, copio aqui, venho aqui no Yara, vou começar com essa aqui, Cenefilin decrypt, que é mais menor. Ela é menorzinha, né? E aqui eu crio uma categoria, de strings, né? E aí coloco aqui uma string chamada, sei lá, esse é o seu nome do ransom note file, né? Então vou botar rnote file. Isso é o nome da variável, eu posso colocar qualquer coisa aqui no Yara, né? Entre aspas duplas aqui eu colo. O AIDA copia tudo, né? Mas eu apago aqui. Isso seria uma regra bem básica, né? As aspas aqui. Beleza. E a condição é que tenha essa variável. Então, para fazer isso, é só copiar e colar isso aqui. Já estou criando uma regra aqui para o Nephilim. Eu já vou botar o nome de Nephilim. O arquivo tem que ter essa string dentro. É isso que eu estou dizendo para o Yara. Então, agora, ao rodar o Yara com essa regra está no... Eu chamei de teste ainda, né? No mal... Aqui, ó. Caímos numa coisa legal aqui, ó. Você lembra que eu configurei o AIDA para mostrar o tipo de string aqui, né? E lembra que a gente fez aqui aquela configuração setup aqui, né? Para mostrar os tipos de string Unicode e ASCII e tal. Essa string Nephilim decrypt aqui, ela é o TF16LE, Little Indian, né? Quem quiser saber mais sobre isso, vou deixar um link aí também na descrição sobre as codificações de string que tem no nosso livro. Mas, basicamente, a gente vai precisar adicionar um modificador aqui, que é o wide. Senão ele, por padrão, só pega strings ASCII. Agora sim, tá lá, né? O Yara, inclusive, você pode botar a opção "-s" para ele te dizer exatamente em que offset do arquivo ele encontrou aquilo. Claro que não é endereço, né? É offset no arquivo, posição no arquivo. Teria que ser convertido para endereço para você conseguir chegar nele no AIDA, por exemplo. Mas aqui tá ele, ó. N, depois um 0, né? E, depois 0, F, depois 0 e assim vai. Ok? Então isso seria uma regra básica, né? Só que a gente precisa melhorar, porque qualquer
arquivo que tenha esse texto dentro, né, em UTF-16 Little India, aqui em wide, vai casar com essa regra. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o nome de teste dessa regra e fazer uma regra, um nome melhor, né? Nephilim, pronto. Aí sim. Eu uso a extensão IAR, que eu acho legal. Bom, e é um padrãozinho também. Legal, então vamos melhorar isso aqui, né? Esse cara é um binário PE, né? Se ele é um binário PE, a gente pode, né, colocar isso na regra do IARA também. Dá para fazer com... antigamente, assim, o que a gente fazia aqui para que ele seja PE é ler o início do arquivo, ler as posições, algumas posições, né, para provar que ele é um binário PE, né? Então, por exemplo, dá para dizer assim, ó, o int 16, né, você lê 2 bytes da posição 0, né, tem que ser igual a 5A, 4D, eles estão invertidos, né? Porque os 2 primeiros bytes de um PE são assim, né? Já vimos isso no curso de engenharia reversa. Aí que eu tenho que fazer um AND, né, porque eu preciso relacionar os dois. E aí se eu rodar aqui o IARA, nesse carinha aqui de novo, só que agora não é mais, eu renomeei, né, para nephilim.iar numal.exe, né? Ele continua casando, porque ele é de fato um PE, né? Se eu mudar isso aqui, sei lá, 4C, você vai ver que essa regra agora não vai mais casar. Não casa. Porque essa daqui é atendida. De fato a string está lá. Mas essa primeira não. Aí, bom, isso é uma forma de... começa com MZ, então deve ser um PE. E aí é preciso checar mais cabeçalhos aqui, né? Dá para checar lá no 3F, que é o PE header em si, né? Mas não precisa disso mais, né? O IARA já tem um módulo para PE que a gente pode colocar umas coisas interessantes, né? Por exemplo, a gente sabe que esses imports aqui, vamos pegar um import específico desse ransomware aqui, né? Sei lá, essa crypt, não exatamente só desse ransomware, mas ele usa, né? Essa aqui, o crypt hash data, né? A gente pode copiar esse nome, ok? E já usar um módulo aqui do IARA, que é o módulo PE. A gente manda importar e aqui a gente faz assim, ó, pe.imports advap32.dll crypt hash data. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou dizendo para o IARA, ele vai ter que ser um arquivo PE para poder casar com isso aqui e precisa ter esse import. Agora eu já criei uma regra mais específica. Ele não pode abrir porque o DAI está olhando aqui. Vou ter que fechar ele do DAI. Pronto. E aí ele bate. Beleza, eu vou tirar esse "-s aqui para não ficar imprimindo a string toda hora, né? Que esse "-s tem a ver só com a string. Beleza? Então já tenho aqui uma coisa melhorzinha. Agora ele só vai casar com o arquivo PE que tenha esse texto dentro e que tenha esses imports. A gente vai fazer regras mais complexas em breve durante esse curso, ok? No entanto, para começar, essa regra ela já utiliza um módulo, já utiliza os imports, né? Ela está razoavelmente ok. Ainda precisaria de mais ajustes, porque qualquer outro ransomware que pode usar isso aqui, né, essa função, mas aqui está salvando por essa string, porque ela tem que ter, né, a gente colocou ali. Se não tiver, não vai rolar. Se tiver algum executável PE que utilize essa função, e a gente pode adicionar outras nessa regra aqui, só ir fazendo end e colocando os imports aqui, que utilize essa função e tem esse Nephilim Decrypt dentro dessa forma, né, em UTF-16 e Unicode, né, isso tem grande chance de ser esse ransomware, sabe? Mas vale a pena também trabalhar com arquivo,
porque pode ser que a gente pegue, esse rancer foi colocado dentro de outro arquivo gigante, sei lá. Então a gente trabalha com o tamanho, né? Então se a gente ver aqui o tamanho dele, ó, mal.exe, tá vendo? 72K ali aproximadamente. Então a gente pode usar aqui, ó, né, file size, por exemplo, é menor, vamos colocar 100.000. Isso, 3? Do que 100.000 bytes, né? E rodar a regra de novo. Beleza. Só para testar aqui que isso funciona, se eu colocar maior, eu já não vejo ele casando. Ok? Então a gente vai ajustando, afinando a nossa regra. Lembrando que quanto mais afinada ela tiver, melhor para detectar esse arquivo, menor a chance de detectar falso positivo, né? Mas a gente não pode ir muito também para que ela detecte somente esse arquivo, senão não faz sentido, porque a ideia é que ela sirva, né, para um administrador de rede, um pessoal de segurança e tal. Isso a gente vai colocar no relatório, entende? Por isso a gente vai brincar com essas regras. Que ele detecte qualquer outra variante desse rancer, qualquer outro arquivo que seja um outro compilado do mesmo rancer. Ele precisa detectar, né? Então, se o cara mudar, por exemplo, aqui o nome do rancer, como é que a gente faria? Caramba, Nephilim, o cara pegou e mudou o nome. É difícil, né? Já que Nephilim é o nome do arquivo. Mas se ele mudar o nome do ransom note, por exemplo, né, se a gente encontrar um outro sample que ao invés de decrypt chama-se decrypt me, né, a gente pode colocar as duas strings aqui e fazer um ou, né, ou a gente pode utilizar a expressão regular, que a gente vai ver em breve, né, que o Yara suporta, claro, essa é a ideia dele. A gente vai ver isso em breve. Beleza? Bom, por hora eu vou deixar vocês brincando com as regras de Yara. Né? Vou lançar um desafio aqui que faça a regra mais legal possível, né? Colocando todos os imports aqui que você achar necessário e tudo, né? do arquivo PE e tal. E aí posta pra gente lá no fórum que eu dou uma olhada e faço alguns comentários sobre as regras, quem quiser. Mas é importante que você instale o Yara, né? Revisando tudo que a gente fez nessa aula, né? Olhar o AES, inclusive como um desafio adicional, a gente pode colocar aí aquela lookup table de AES aqui na regra de Yara para ele detectar também. Façam isso também, vai ser legal. Então segue lá com o DAI, né, e tal, encontra a lookup table aí no seu ambiente do Nephilim, do AES, e coloca ela aqui na regra de Yara, vê se você consegue encontrar na documentação do Yara. Eu vou deixar o link aí como fazer isso, tá? Vou colocar a lookup table aqui para ver se você está esperto. E brinca com essas regras aqui, cria uma regra tipo essa aqui que eu mostrei, né? Já utilizando o módulo, instala o Yara no Windows, enfim, já tem bastante coisa para fazer essa semana aí, que na próxima aula a gente trabalha num relatório, uma coisa mais legal com ele, beleza? Um abraço então, até a próxima e tchau!